Você abriu o aplicativo do FGTS e foi olhar os depósitos? Janeiro tem, fevereiro não, março também não. Depois aparece um depósito e some em mais alguns meses. E aí vem a dúvida. A empresa ela podia fazer isso? Não. O FGTS é uma obrigação do empregador. Para o empregado comum, a empresa deve depositar mensalmente 8% da remuneração que serve de base para pagar o FGTS. E atenção, esse valor ele não sai do seu salário, ele é um desconto feito à parte. É uma obrigação paga pela empresa. Então, o primeiro passo é simples. Abre o aplicativo do FGTS, entra no extrato daquele seu contrato de trabalho e não olhe só o saldo final. Veja mês por mês. Procure períodos sem depósito, valores muito baixos ou recolhidos menores do que deveriam. Porque às vezes a empresa deposita alguns meses e pula outros. Imagina alguém que trabalhou 4 anos na mesma empresa. Quando ela é demitida, entra no FGTS e encontra vários buracos no extrato. Muita gente pensa, agora já era, mas não é assim. O fato de a empresa não ter depositado na época não faz essa obrigação dela desaparecer. Esses valores podem ser cobrados respeitados os prazos. Em regra, existe prazo de 5 anos para cobrar depósitos de FGTS que não foram feitos. Se você continua trabalhando e deixa muitos anos passarem, os depósitos mais antigos podem sair desse período que ainda pode ser cobrado. E se o contrato já terminou, existe ainda outro prazo. Em regra, o trabalhador tem até 2 anos depois do fim do contrato para entrar com uma reclamação trabalhista. Então não é uma boa ideia descobrir o problema e pensar, depois eu vejo. O prazo continua correndo. Agora vem uma outra dúvida. Como eu provo que a empresa não depositou o extrato do FGTS é uma prova importante. Em uma discussão sobre a regularidade dos depósitos, é a empresa que deve demonstrar que fez os recolhimentos corretamente. Por isso, se o extrato mostra meses faltando, guarda esse documento. Ainda, antes de qualquer decisão, guarde o extrato completo, seus contra-cheques e tudo que ajuda a demonstrar quando os depósitos pararam. Não fique só com um print do saldo final. FGTS atrasado não é simplesmente uma dívida que a empresa pode deixar de pagar quando quiser. A irregularidade pode representar um descumprimento grave desse contrato de trabalho e, dependendo do caso, pode justificar também uma rescisão indireta. A rescisão indireta é quando o trabalhador pede o fim do contrato porque foi a empresa que cometeu uma falta grave. Quando a rescisão indireta é reconhecida, em regra, o trabalhador recebe as verbas equivalentes às de uma demissão sem justa causa. Mas cuidado, isso não significa que você deve encontrar 2 meses sem depósitos e simplesmente parar de trabalhar. Esse é um erro que pode complicar o caso, tá bem? Sair do emprego dessa forma pode criar outra discussão sobre como esse contrato de trabalho terminou. Então, primeiro descubra o tamanho da irregularidade. Depois, avalie a forma correta de agir. Se você já foi demitido sem justa causa, confira também a multa de 40% do FGTS. Essa multa considera os depósitos que deveriam ter sido feitos durante o contrato. Então a empresa não pode deixar meses sem recolhimento e calcular tudo apenas sobre o que está ali depositado. E cuidado para não confundir saldo baixo com falta de depósito. Pode ter acontecido algum saque ou movimentação na conta. Por isso, olhe o extrato. Você trabalhou naquele mês? Recebeu salário? Então confira se existe o depósito correspondente. Você encontrou meses faltando? Guarde os documentos. E então, lembre dessas 4 coisas. Primeiro, o FGTS é obrigação da empresa. Segundo, você consegue conferir pelo extrato. Terceiro, existe prazo para cobrar. E quarto, se a irregularidade acontece enquanto você ainda está empregado, dependendo da situação, ela pode entrar numa discussão de rescisão indireta. Se você abriu o aplicativo e encontrou meses sem depósitos, não olhe só o saldo final, confira o período inteiro do extrato. E antes de tomar qualquer decisão sobre sair do emprego, entenda exatamente o que aconteceu, porque descobrir o FGTS atrasado é o alerta. O próximo passo é saber quanto ficou faltando e qual é a forma mais segura de agir.